Bom dia. Pessoal, hoje me foi passado a missão de dar e ministrar o conteúdo relacionado ao título 8 da Constituição Federal, da ordem social. Pessoal, dentro da ordem social, a ordem social nada mais é do que a organização e efetivação dos próprios direitos sociais. Quais são os nossos direitos sociais? Está elencado lá no artigo 6º da Constituição Federal. Então, se a gente for ler o artigo 6º da Constituição Federal, ele vai dizer para a gente, são direitos sociais. Aí eu sempre coloco aquele mnemônico. Edu mora ali, Saul trabalha lá e o Assis prossegue preso no transporte. Lá são elencados todos os direitos sociais. Lembrando que os direitos sociais são direitos de segunda geração, então é uma prestação do Estado, uma ação afirmativa, é um fazer do Estado. Isso, sempre no início da parte da Constituição, eu sempre falo sobre as gerações e dimensões. Então, primeira, segunda e terceira geração. A primeira, direitos civis e econômicos. A segunda, direitos primeiro civis e políticos. A segunda, sociais e econômicos. E a terceira, relacionado à fraternidade, ao meio ambiente, que também entra dentro da ordem social. O capítulo 6 refere-se ao meio ambiente. Se vocês repararem aqui, pessoal, são muitos conteúdos, muitos tópicos. Tem muitos artigos, muitos parágrafos, muitos incisos. É um assunto muito extenso. Só que dentre todos esses daqui, alguns costumam cair mais que outros. Da educação costuma cair. Aí a cultura já não costuma cair tanto. Desporto não costuma cair tanto. Do meio ambiente costuma cair. Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, costuma cair, até porque temos estatutos específicos para cada um deles, que é o ECA, que é o caso do Estatuto do Idoso, 10.741. Então, dentro desses assuntos aqui, alguns caem mais. E se vocês forem ler em casa hoje, a Constituição, a lei seca, igual o colega está aqui na frente dele, a outra colega ali também está, a maioria está, e eu estou com o meu código aqui, vocês vão ver que tem muita coisa. Só que muita coisa ali é uma gastação de energia além do que você precisa. Pode confiar em mim. Tá? Professor, então eu não quero confiar em você. Eu quero fazer a prova dos 9. Pode fazer a prova dos 9. Onde que você vai? Você vai no site, algum que tenha site de questões, que é concurso, TEC, GRAN, que seja. Alguns sites aí espalhados pelo Brasil tem alguns sites de questões. Tu vai lá qual que você está e você entra. Bota lá a matéria constitucional, bota o tópico ordem social, bota a tua banca e filtra. E aí você vai ver que eu não estou falando asneiras. E aí você até verifica o teor do concurso que está caindo. E aí você vai ver o que literalmente mais cai. Pessoal, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito conteúdo para ser estudado. O edital, ele vem com muito, às vezes vem poucas matérias, mas vem muito conteúdo dentro daquela matéria. E a gente tem que estudar de forma estratégia. Se a gente for achar que a gente tem que esgotar todo o edital, desculpa informar, mas está estudando errado. Isso concurseiro, estudando em casa. Tem assunto que não cai. Não costuma cair, não tem tendência a cair. E se o edital
saiu, tem 2 meses e você tem só esse tempo para estudar, tu tem que estudar de forma estratégica. Você tem que fazer esse filtro para você saber o que é que mais cai e o que menos cai. E o que mais cai, você tem que estar voando naquilo ali. Tem assunto dentro da parte da Constituição que não tem muita tendência a cair. E é muito extenso, que é esse assunto. Alguns caem. Tanto que a gente vai falar aqui dos principais pontos. Eu coloquei nos slides, deu 40 e poucos slides aqui, a gente vai matar todos eles hoje. Mas fica o dever de casa, né? A leitura. Chegar a casa, dar uma lida em todos os tópicos. E se quiser tirar a prova dos 9, tá aí. Professor, tu falou que não cai, chegou na minha prova, só caiu ordem social. Olha, novidade. Pessoal, eu falo isso porque teve, eu não lembro, né? Eu tô dando aula já tem bastante tempo aqui, e teve uma prova do pessoal que fez da prefeitura aí que pediram para eu ver se tinha recurso ou não. E olha, eu achei uma questão da minha matéria, tá? Eu fiquei... Quase que eu pedi para sair. Não precisa mais, né? Porque caiu uma questão da minha matéria. Olha, fiquei cabisbaixo. Mas fazer o quê? Caiu um monte de lei orgânica específico daquilo ali, e da minha mesmo não caiu. Poderia ter caído, mas não caiu. Acontece. Pessoal, vamos lá, vamos dar início então, tá? Quer dizer, a gente já deu início, agora vamos aos tópicos. Esse aqui é ruim, né? Não, esse é ruim, de ficar aqui, tu fica agarrado, parece um robozinho. Da ordem social. A ordem social, ela consiste num conjunto de normas, instituições e costumes que regulam a vida dos indivíduos e suas relações. Nada mais é do que eu coloquei ali, a efetivação, é a organização de todos os direitos sociais, os quais estão no artigo 6º da Constituição. Então, regula a vida, as relações com o bem-estar da população. Por isso que tem todos aqueles elencados. Meio ambiente, seguridade social, dentre outros. Ciência, tecnologia. E, como eu disse, exige-se uma atuação do Estado. É um fazer do Estado. Por isso, de segunda geração. O Estado tem que prestar esse serviço. Segundo o artigo 193, que é o início da ordem social, ela tem como base o primado do trabalho. Pessoal, tudo que tiver em negrito, em vermelho, é o que eu acho que tem também grande relevância de ser trocado na hora da tua prova, tá? Tem como base primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Pessoal, ele pode trocar como base o bem-estar e como objetivo o trabalho. Pronto, errada a questão. Objetivo o bem-estar e a justiça social e primado tem como base primado do trabalho. Tira foto, anotem aí, ou depois eu coloco lá o material, não coloquei ainda no Drive. Então vamos dar início ao primeiro da ordem social, Seguridade Social. Coloquei o mnemônico, ela é formada pela siglas PAS, PAS com S mesmo, Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Professor, dentre esses aí, quais os que mais caem? Saúde. Os que mais caem, saúde. Primeiro ponto de destaque são esses 3 pilares. Então, sigla PAS, Previdência, Seguridade, Previdência, Assistência Social e Saúde. O primeiro ponto de destaque desses 3 é a Seguridade Social, fazem parte de um todo e, portanto, não deve ser planejado de forma isolada. Apesar de a iniciativa das ações ser dos poderes públicos, executivo, legislativo, da sociedade, é aos poderes públicos que cabe a competência de organizar a Seguridade Social. E aí, no próximo slide, eu vou citar alguns princípios. Esses princípios são importantes. Então, tira foto, faz uma leitura depois 2, 3 vezes, para pelo menos saber os principais. Objetivos da Seguridade Social.
Quando se fala em objetivos da Seguridade, o ponto alto nas provas é o caráter democrático e descentralizado da administração. Pessoal, aqui ele vai trocar descentralização por centralização. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante a gestão na qual participam os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo. Pessoal, cuidado com essa aqui. De forma descentralizada. Ele vai botar na tua prova centralizada. Essa descentralização aqui a gente estuda mais a fundo no direito administrativo. Ou quando a gente fala da parte da administração pública dentro lá do artigo 37, 38. Então, é dado aos entes, é descentralizado, não é centralizado em um só poder. É feita a descentralização. Então, olha, organiza isso daqui, Estado, organiza isso daqui, União, organiza isso daqui, e um todo forma a descentralização da administração para organizar e ter como os objetivos da Seguridade Social. Pessoal, aqui estão todos os objetivos, princípios da Seguridade Social. Isso é importante. Universalidade da cobertura e do atendimento. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade na prestação de serviços e benefícios. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Equidade na forma de participação do custeio. Igualdade a todos. Diversidade na base do financiamento. Professor, mas é muita palavra difícil. Eles vão cobrar exatamente isso daqui. E eles vão querer saber se você sabe se isso daqui faz parte dos princípios da Seguridade Social. Caráter democrático e descentralização. No slide anterior, eu coloquei. O que mais cobram nas provas é esse daqui. Caráter democrático e descentralizado. Professor, mas como que tu sabe que cai mais esse? Aí você pode tirar também a prova dos 9. Tu pode ir lá no site de questões, fazer as questões e você vai ver que eu não estou errado no que eu estou dizendo. Com gestão quadripartite. Por quê? Participam os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo. As questões, elas costumam vir nessa, mais cobrado nesse inciso 7º aqui. Então, o artigo 195 dispõe que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Aqui ele cobra que é apenas pelo governo. Financiada por toda a sociedade. Essa diversidade é saudável, pois traz mais segurança ao sistema, na medida que há múltiplas fontes de financiamento. Pessoal, da Seguridade Social, se vocês forem olhar o texto da lei, vocês vão ver que tem muito mais coisa do que eu coloquei aqui. Repito, as questões, elas costumam cobrar em cima daqueles princípios ali. Cuidado, pessoal. É financiada por toda a sociedade. Eles vão trocar outra coisa. Vai falar que é só apenas pelo governo, pelo poder público, é por toda a sociedade. Da saúde. A saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem qual o objetivo da saúde? Visar a redução de risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações de serviço para promoção, proteção e recuperação. Então, a saúde ela é um direito de todos e um dever do Estado. Está na cara que ele vai querer também trocar isso daqui, ou retirar, dizer que apenas que é um dever do Estado. Não, direito de todos e dever do Estado.
Lembrando que nós aqui estamos falando dessa efetivação, dessa organização dos direitos sociais. E como segunda dimensão e terceira dimensão que fala do meio ambiente, é a sociedade que também participa de muito de tudo isso. Não apenas o governo. Por isso, é direito de todos e dever do Estado. A disposição sobre regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde cabe ao poder público. Então, a regulamentação, regular normas, leis, fiscalização, fiscalizar se está sendo feito, o serviço está sendo feito adequado, o controle das ações, o serviço, se está sendo um serviço prestado adequado, ele cabe ao poder público. A execução, ela pode ser diretamente pelo poder ou através de terceiros ou de iniciativa privada. Então, a execução do serviço de saúde, ela pode ser feita por uma iniciativa privada ou através de terceiros. Agora, a regulamentação, a fiscalização, o controle e o serviço, somente do poder público. Diretrizes da saúde. Aqui eu quero que vocês tomem cuidado, ó. Aqui está a diretrizes e logo depois aqui tem as atribuições do SUS, que são várias. Das diretrizes, só são apenas aquelas 3 ali. Então, por favor, não confunda as diretrizes com a competência que também, dentro da parte da saúde, está relacionada ao SUS. Diretrizes da saúde. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui sistema único de saúde. E possui as seguintes diretrizes. Descentralização, novamente essa palavra aparecendo. Descentralização com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e a participação da comunidade. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Essas são as diretrizes de saúde. Eles vão trocar por outra coisa, mas lembrando que a palavra descentralização aparece novamente. Então, dentro da Seguridade Social já apareceu, da saúde está aparecendo. Atendimento integral e participação da comunidade. Coloquei essa informação aí para os senhores, ó, sobre a contratação, pois existe uma exceção à regra. A regra é que você faça concurso público para você participar e você exercer atividade dentro do serviço de saúde. Essa é a regra. A contratação por meio de concursos públicos. Aí veio uma emenda constitucional, porque teve várias mudanças, tá, pessoal? Dessa parte da ordem social, vieram várias emendas constitucionais em 2019, então muito recente, em 2006, que alterou bastante coisa, eu coloquei nos slides aí para os senhores. Na emenda constitucional 51 de 2006, abriu uma possibilidade para os gestores locais do SUS admitirem quem? Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo. Então, não é feito somente por concurso público. Então, existe uma exceção a essa regra. Se eles perguntarem, a exceção é esses 2 carinhas aí. Agente comunitário de saúde e os agentes de combate às endemias. A Constituição disciplina que lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário, de saúde e agente de combate às endemias. Essa lei foi editada, aquela lei ali, 11.350 de 2006. Se de um lado se dispensa a realização de concurso público, que são esses casos ali, do ACS e do ACE, por outro, a Constituição abre a possibilidade deles perderem também o cargo em caso de descumprimento. É conforme fosse um cargo de comissão, livre nomeação e livre exoneração. Se descumprir os requisitos,
eles vão perder. Até porque eles foram admitidos através de um processo simplificado, um processo seletivo. Outra emenda constitucional, em 2010, definiu a possibilidade de fixação de um piso salarial nacional, assim como também do salário mínimo, por lei federal, existe um salário mínimo, além das diretrizes para o plano de carreira na categoria desses carinhas aí. Agente de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde. A assistência à saúde, ela é livre, a iniciativa privada e instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS. Lembrando daquelas diretrizes lá, descentralização, mediante contrato do direito público ou convênio, tendo preferências para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Por outro lado, é proibido destinar os recursos públicos para os auxílios às instituições privadas com fins lucrativos. Pessoal, tudo que está no slide são parágrafos, eu só não coloquei os artigos. Quem está acompanhando aqui pela lei também vai ver que são artigos, parágrafos e incisos que estão dentro desse tópico da saúde, todos eles aí, tá? É vedada a participação direta e indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Pessoal, então é proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros. Essa é a regra. Ele vai colocar que pode haver a participação de empresas ou capitais estrangeiros. É proibido, não pode. É proibido a destinação também do recurso público a instituições privadas com fins lucrativos. Pessoal, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, geralmente não, elas não têm fins lucrativos. Essa é o que tem que ser, mas elas não têm fins lucrativos. Então existe uma empresa, um exemplo, eu trabalhei lá no Rio, no chamado Instituto Data Rio. Eu trabalhei. Na época eu gerenciei duas UPAs. Primeiro eu fiquei em um lugar, depois eu fui transferido para outro lugar. Então eu era gerente administrativo e tinha um gerente, e tinha eu era o gerente administrativo, o administrador, na verdade, essa era a palavra certa. Eu administrava toda a parte relacionada aos administrativos. Pessoal lá, maqueiro, pessoal da parte da administração ali, que ficava comigo, os próprios maqueiros, pessoal da segurança, era tudo comigo. E tinha o diretor dentro da UPA que ele ficava só relacionado aos médicos. Essa empresa, a qual eu tinha carteira assinada, a princípio, a gestão ela não poderia ter fins lucrativos. Eles não poderiam ganhar dinheiro em cima da unidade de pronto atendimento. Essa é a regra. Então, esse serviço aqui, quando a gente fala com fins lucrativos, por isso que é proibida. Eu não posso usar do sistema, talvez único de saúde, ou eu posso usar da unidade de pronto atendimento, que é uma ação do governo, faz parte do terceiro setor, que não pode ter fins lucrativos, usar aquilo ali para eu me beneficiar. Se está sendo feito isso, está errado. Acontece? Não sei. E vamos lá, a gente sabe o que acontece. Falta medicamento. Por que está faltando medicamento? Se chegou um monte de medicamento. Então tem lá a responsável da farmácia, dentro da unidade de pronto atendimento. Tinha da farmácia. Tu ia lá pegar os remédios. Alguns remédios realmente faltam, porque às vezes o governo não tem a verba pública para arcar com todos aqueles medicamentos. Alguns não podem faltar.
Aí quem já teve aula lá na parte de direitos sociais, direitos dos trabalhadores comigo, viu que eu falo a respeito do mínimo existencial e do princípio da reserva do possível. O Estado, para ele se defender, ele fala, olha, eu não tenho condições disso daqui. Infelizmente. Tá, Estado, mas esse remédio aqui, se você deixar de prestar para aquela pessoa, a pessoa vai morrer. Então o Estado não pode alegar a reserva do possível naquilo ali. O mínimo existencial ele tem que fornecer. E alguns remédios faltavam na farmácia. E aí o porquê, nunca procurei saber a fundo. Por quê, mas... é isso. Ficou claro, pessoal, que é proibido, então, essa destinação para fins que instituições privadas com fins lucrativos, é proibida essa destinação do recurso público? É proibida também a participação em empresas e capitais estrangeiros. Cuidado. Em relação aos transplantes, também é um parágrafo dentro do artigo. Em relação aos transplantes e doações de órgãos, a Constituição diz que caberá à lei tratar sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos para fins de transplante, pesquisa e tratamento. Existe expressa vedação a todo tipo de comercialização e a lei que regulamenta o tema foi editada no ano de 1997. Óbvio, né, pessoal? É crime. Tem. Tem. Atribuições constitucionais do SUS. É estranho, né, falar isso, porque tem uma organização criminosa relacionada a tráfico de órgãos, né? É estranho você pensar que no nosso meio tenha isso. Existe, né? É incrível. Eu fico me perguntando se são essas pessoas que às vezes desapareceu e sumiu e nunca mais achou. Muitos dos casos, muitas das vezes é isso, tá? Crianças somem. Adolescente geralmente tá no namorado. Aí não quer voltar. Mas nem sempre também, né, pessoal? Mas é estranho pensar isso. Pessoal, ficou pequeno aqui, mas tá na lei e também tá no slide depois. Os senhores dão uma olhada com calma, tá? Nas atribuições do SUS. Ao SUS compete, além de outras atribuições, controlar e fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos e outros insumos, executar as ações de vigilância sanitária, ordenar a formação de recursos humanos, participar da formulação da política, incrementar em sua área da atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar alimentos, bem como bebidas, águas para o consumo humano, participar do controle e fiscalização. Professor, mas eu preciso gravar tudo isso? Olha, não, mas o básico aqui, dar uma leitura e sublinhar algumas palavras-chave, eu acho que sim. Professor, mas é muita coisa, mas vocês escolheram esse caminho, não tem jeito. É muita coisa, tudo. Então, tenta pegar algumas palavras-chave, colaborar na proteção do meio ambiente, ponto final. Não vai até o final. Eles não vão também fazer essa maldade de trocar ali, ainda mais quando pede assim as atribuições, tá? As bancas geralmente cobram isso daqui, ou ela cobra tipo uma coisa totalmente diferente. Agora, trocar aqui não costuma fazer isso. Eles costumam trocar a situação daqui e botar como diretriz. Não, diretriz é uma coisa, atribuições do SUS é outra coisa totalmente diferente. Executar ações de vigilância sanitária, ponto. Grava uns 3 aqui e tá tudo certo, vai dar certo. Tem que ter fé. Previdência social. A gente vai fazer algumas questões aí e vocês vão ver que é bem difícil. Achou que fosse falar que é fácil, né? Vamos lá, da Previdência Social. Será organizada sobre forma de regime geral,
Daí se falar no Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Terá caráter contributivo e será de filiação obrigatória. Em outras palavras, não há como o trabalhador que possui carteira assinada simplesmente se recusar a contribuir da Previdência Social. Ele não pode. Não, eu trabalho, mas eu não quero fazer parte, não. Não existe. Alegando, por exemplo, que as regras são desfavoráveis a ele. Pô, eu só ganho um salário mínimo, eu tenho que contribuir. Que preferia fazer ele mesmo a sua própria poupança. Não pode. É obrigatório. E desconta uma porrada, hein? É absurdo. Eu olho meu contra-cheque e dá vontade de ir embora. Bora pra onde? Sei lá. Pra ilha. É absurdo. Desconta um absurdo. Para você chegar ao final, que a gente vai ver ali as idades, você chegar ao final, tempo de contribuição, tempo de serviço, e os maiores casos, teve a mudança, né? A mudança foi não para favorecer nós, foi para favorecer alguém, mas menos nós, aqui estamos, seres imortais, para você receber o limite ali. E aí tu termina ganhando 20 mil, tu vai ganhar quanto? Qual o máximo? Entendeu? É complicado, pessoal. O leque de proteções da Previdência Social vai muito além da aposentadoria. Artigo 201. Pessoal, olha o tanto de coisa que tem no artigo 201 também, tá? Eu coloquei alguns incisos aqui. Vamos lá, e eu elenquei um por um, para ficar um pouco menos doloroso. Proteções da Previdência Social. Cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, que é o caso da aposentadoria. Então, por invalidez ou por idade. Aqui uma mudança de paradigma, aqui ó, 2019. Foi aqui que veio para ajudar a gente. Ante o texto que tinha sido criado por outra reforma da Previdência implementada em 98. É que antes se falava em cobertura de doença, invalidez, morte e idade avançada. Antigamente era assim. O termo invalidez é substituído por incapacidade. Então não tem mais invalidez, é incapacidade. Assim como aconteceu na aposentadoria dos servidores do RPPS, tendo sido retirada a cobertura por morte, que já é criada no inciso 5º deste mesmo dispositivo. Então só cuidado, tá? Não tem, isso é antigamente. Não tem mais invalidez, é substituído agora por incapacidade, que é o inciso 1º. Inciso 2º, proteção à maternidade, especialmente à gestante, que é a licença gestante e a licença à adotante. Então quem adota também tem direito. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, cuidado, aqui ele troca por voluntário, e pode passar batido na hora da tua prova, que é o seguro-desemprego. Salário família, auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, isso tudo a gente encontra também nos direitos dos trabalhadores, artigo 7º da Constituição. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, companheiro, dependente. Regras para a aposentadoria do regime geral de previdência social. Logo de cara eu faço um alerta. Em regra, não há aposentadoria compulsória. No RGPS não há aposentadoria compulsória, que é a chamada aposentadoria expulsória pelo tempo. O STF entende que não há justa causa para rescisão trabalhista simplesmente porque o trabalhador se aposentou. Isso acontece porque existem dois vínculos diferentes. O primeiro entre o trabalhador e a empresa, vínculo trabalhista. E o segundo, o trabalhador e o INSS, que é o vínculo previdenciário. A propósito, veja a redação atual do parágrafo 16 do artigo 201. O que está escrito? Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente. Regras para aposentadoria por tempo de contribuição. Isso aqui antes, tá, pessoal? Antes da emenda constitucional. Então,
não vamos perder muito tempo aí. Coloquei só a título de exemplo. Vamos para o que está rolando agora. Antigamente era, por tempo de contribuição, homem 35 anos, mulher de 30, e por idade 65, 60 mulheres. Agora, ao novo texto. 65 se homem, 62 se mulher. Tempo mínimo de contribuição. Aposentadoria no regime geral de previdência social. 60, idade, se for homem, 55, se for mulher, para os trabalhadores rurais. Vocês percebam que é diferente do trabalhador urbano para o trabalhador rural. Diminui em quanto tempo ali? 5 anos. E também, não só aqui, eles falam para os trabalhadores rurais, mas também inclui, nestes incluídos, o produtor rural, o garimpeiro, o pescador artesanal. Aí eles alegam a respeito muito sol, o pessoal que trabalha mesmo ali no garimpo sofre muito mais do que outro trabalhador. Então, para eles, 5 anos a menos. Abre aspas para mágica aqui, tá? Isso aqui é ironia. Primeira mágica. Sumiu a aposentadoria que levava em consideração o tempo de contribuição do trabalhador, ficando apenas a aposentadoria por idade, sempre sendo necessário o tempo mínimo de contribuição. Segunda mágica. Houve uma elevação da idade mínima. Então, era antigamente uma idade e aumentou agora. Antes era 60 para homem, foi para 65. E era 60 para mulher, foi para 62. Então, tiveram essas duas realmente mudanças aqui. Então, a aposentadoria por idade é necessário também um tempo mínimo de contribuição. Você tem que ter também a tua contribuição, mesmo que se for por idade. Não basta só tu ter a idade. Tu tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Não, aí tem os casos aqui, calma aí. Vou botar para você aqui, É porque agora, com essa mudança, na verdade, você tem que ter a contribuição e o tempo. Mas antigamente não tinha, eu não coloquei o texto, só coloquei aqui, tempo de contribuição e por idade. Mas então, exatamente essa mudança. Mudou, agora é em conjunto, isso. Não tem mais você só por uma coisa ter idade ou de contribuição. Pessoal, eu estava fazendo um cálculo ali, realmente, se vocês forem fazer um cálculo, olha, é difícil, hein? Chegar a uma certa idade trabalhando aí. Aí eu falei, fiquei 4 anos lá no outro serviço público. Tá, trabalhei, aí botei lá, trabalhei acho que em 5 anos, empresa privada, CLT, 8. Eu preciso ter 35 anos de contribuição. Eu botei e falei, cara, vou trabalhar até os 60 e poucos anos ali, quero não. Tentar fazer um pé de meia aí, sair, olha, não sei, é difícil, hein? Difícil, hein? Pessoal, então, guardem essas idades aqui, tá? Aposentadoria após essa emenda constitucional. 65 homem para trabalhador urbano, o rural 60 anos, mulheres aumentou para 62 e trabalhador urbano, o rural 55 anos. Aposentadoria especial. Existe aqui, Parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para o professor, que comprove o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, de educação infantil, fundamental ou ensino médio. Cuidado, aqui não entra o superior. Então, reduz em 5 anos para o professor. Repare que ficam de fora os professores que atuam no ensino superior. Não entra. No caso dos servidores, uma coisa interessante da emenda, essa de 2019 que veio. Os professores federais contam com a redução apenas no requisito à idade e não mais no tempo de contribuição.
Então, para o pessoal, servidores públicos federais e os professores federais, no caso, contam com essa redução, mas apenas no requisito de idade, não mais com tempo de contribuição. Da assistência social. Ih, agarrou aqui, né? Os dois pontos mais importantes para a prova são: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição de Seguridade Social. Então, é diferente no caso da Previdência Social que a gente acabou de falar. Então, a saúde e assistência social não depende de uma contraprestação específica. Diferente no caso do que a gente acabou de falar da Seguridade Social, que você tem que contribuir, você tem que participar para você futuramente receber o teu salário e viver em paz no final da tua vida. Isso é importante porque você viu que na Previdência Social existe a necessidade de contribuições para que a pessoa segurada faça o uso de benefícios. Aposentadoria, licença gestante, pensão por morte e dependente. Então, na assistência social, não existe. O segundo destaque é o benefício de prestação continuada. Esse é o nome, benefício de prestação continuada. Como o nome deixa claro, é um benefício de um valor no salário mínimo pago mensalmente às pessoas com deficiência e aos idosos com mais de 65 anos. No Estatuto do Idoso fala sobre isso aqui também, tá? Então, passado as idades, comprovado, feito todos os trâmites lá que tem que ser feito, é pago um benefício, um salário mínimo às pessoas que possuem deficiência e aos idosos com mais de 65 anos. Fique de olho num detalhe. Pro estatuto... isso aqui, pessoal, olha, cuidado. Idosos com mais de 65 anos, mas o Estatuto do Idoso, ele é igual ou superior a 60, então cuidado. É igual ao transporte público urbano. Então, para você pegar o busão lá, o 0800, 65 anos. Cuidado. Não vai confundir. 65 com salário mínimo. Então, os dois destaques da assistência social, tá? Benefício à prestação continuada e a assistência independe da contribuição da Seguridade Social. Como a Seguridade Social. Objetivos da assistência social. 203. Proteção à família, maternidade, infância. Amparo às crianças e adolescentes. Promoção da integração ao mercado de trabalho. Habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência. Garantia de um salário mínimo aos portadores de deficiência e aos idosos, 65 anos. E outra coisa, o STF entende que os estrangeiros residentes no país também são beneficiários da assistência social. Então, cuidado, se cair na tua prova que os estrangeiros não fazem jus, quase todos os estrangeiros fazem jus, tá? A não ser os cargos lá que são privativo brasileiro nato, mas aos estrangeiros residentes no país, quase todos os direitos são a eles dados aos brasileiros. Da educação. Nas palavras da Constituição, educação é um direito de todos e um dever do Estado. Também, igual à saúde. Direito de todos, dever do Estado, igual à saúde. Aqui entra da família também. Visa o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Coloquei de vermelho e ainda coloquei um OBS. Cuidado, na prova ele vai colocar, ao invés de qualificação para o trabalho, ele vai querer colocar qualificação para o mercado de trabalho. Não, tem nada a ver. Mercado de trabalho não. Qualificação para o trabalho, não para o mercado de trabalho. Já vi que eles estão trocando isso daqui e uma galera errou. Direito de todos, dever do Estado, poder público e da família.
Como será promovida? De forma colaborativa. As escolas não estão isoladas das demais instâncias da sociedade. Ainda dentro do artigo 205, o STF entendeu pela validade de lei estadual que determina a concessão de meia entrada e o preço de ingresso em casas de diversões, praças esportivas, aos jovens de até 21 anos. Não necessariamente estudante. Pessoal, então é lei estadual. Não sei dizer se todos os estados adotam isso daqui. Se alguém puder até me ajudar referente aqui no Rio Grande do Sul, como é que é? Como é que funciona? Funciona, mesmo sem ser estudante. Então, até 21 anos de grátis. Aqui é não necessariamente estudante. Ó. Porque quem está fazendo aí uma faculdade, quem é estudante ali, entra. Mas, e quem não é estudante, vocês sabem me dizer para mim? Não sei. Só a meia entrada. Então, carteirinha ali de faculdade, ou tu tá no colégio municipal, estadual. Mas o STF entende pela validade de lei estadual que determina até 21 anos que não necessariamente é estudante. Então, algum estado aí eu particularmente não sei. Então, aqui não. Rio Grande do Sul não. Pessoal, sexta-feira eu vou trabalhar. O governo nem se pronunciou lá para dar uma folguinha pro cidadão. Nem mandou. Ficamos ali aguardando até as 5. Então é isso, né? Peão tem que trabalhar. Não é chefe, né? Não é chefe. O que eu vou pedir para vocês, assim, vocês estão vendo que é muita coisa. É 193 até o 232. Tenta ler, pelo menos, em casa, o que está relacionado aos objetivos de cada coisa. Então, objetivo relacionado à saúde, diretrizes da saúde. Tá, pega, bota no papel, no teu caderno, bota saúde, objetivos, diretrizes. Tá, ok. Assistência social, objetivo e as duas situações que eu citei aqui que é de maior destaque. Educação. Bota essas informações e coloca os princípios, porque é muita coisa. Então coloca pelo menos o principal. Princípios, objetivos de cada coisa. Aí separa lá, saúde, educação no teu caderno para ficar organizado. Tá? Aqui eu estou colocando muito a mais, mas no teu caderno para você fazer um resumo, eu acho interessante você fazer isso. Para você estudar com mais qualidade ali e ter mais tempo, otimizar teu tempo. Para você fazer a tua revisão, senão tu vai esquecer. Então o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Um tema recorrente nas provas, é importante no dia a dia, diz respeito à transferência de alunos, especialmente quando os pais são militares e removidos da administração. A maior polêmica diz respeito ao pedido formulado pelo estudante para se matricular numa universidade pública no local de moradia. Pessoal, chegou até o STF que o pai era militar ou da administração pública. Foi removido por conta da administração pública, a pedido da administração pública. E aí o estudante formulou para entrar no sistema naquele local onde o pai estava trabalhando. Só que ele estava na universidade particular e lá era uma universidade pública. Não dá, né? Aí chegou lá no STF isso aí. Aí, botei como exemplo aqui, cursa medicina, um aluno que cursa medicina particular na cidade A. Ele não pode exigir uma transferência para a universidade pública na cidade B. Simplesmente porque teu pai foi removido a pedido da administração. O STF se pronunciou aqui, ação direta de inconstitucionalidade. Porque chegou isso lá. Tá, beleza, mas olha só, eu não pedi para ser transferido. O servidor alegou. E aí meu filho vai ficar prejudicado? São vocês que estão me transferindo. Não foi eu que pedi. E aí meu filho que estava fazendo faculdade particular lá, de medicina, e ele perdeu a faculdade, não pode mais.
Tem uma faculdade pública aqui, aceita meu filho na faculdade pública. Não, aí chegou lá no STF e não. A transferência seria possível se fosse pública para pública e particular para particular. Se ferrou, né? Se ferrou o aluno. Coitado. Já estava ali fazendo quietinho. Enfim. Inciso 2º. Ah, não, eu acho que eu tenho alguma outra coisa para falar desse primeiro aqui. Ó. Pessoal, isso aqui é legal, ó. Igualdade de condições e acesso para permanência. Aí existem políticas públicas, esse tópico todo da ordem social, ele necessita de políticas públicas voltadas para aquele determinado assunto. E existem políticas públicas para fazer com que o aluno permaneça, porque tem muitas pessoas que não têm condições. Não, mas está estudando no colégio público, mas mesmo assim no colégio público, ele não tem condições de comprar um material escolar. Ele não tem condições, às vezes, de comprar um uniforme. Ou de comprar algo para ele ir. Um caderno, uma caneta. Tem gente que não tem, pessoal, condições para isso. E aí existem essas políticas públicas voltadas para fazer com que esse aluno permaneça. Então é feito meio que uma doação. Tanto de uniforme, tanto de material escolar, para ele permanecer na escola. Liberdade de aprender, inciso 2º, liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte e o saber, relacionado ao ensino. Esse dispositivo traz a liberdade de cátedra. Ela é, o que é isso? É um direito do professor que poderá livremente expor seus ensinamentos aos alunos. Então, cada professor, ele ensina de uma maneira. Cada professor tem uma metodologia de ensino. Então, quem for fazer área para educação, é assim que vai ver. Um professor dá de uma determinada maneira, outro dá de determinada maneira, e assim vai. Então, ó, concurso público mesmo, direito constitucional. Vocês provavelmente já tiveram aula com outros professores. E tem milhares espalhados por aí. Cada um vai ministrar de um jeito. Cada um vai só falar, não vai colocar nada. Cada um vai colocar e vai falar. Cada um vai fazer nada. Outros vão fazer muito. É assim que vai, né? É isso. Liberdade de aprender, ensinar. Outro inciso. 3º, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Coloquei um julgado aqui que diz respeito à cobrança de valores adicionais, uma cobrança adicional, quando existe uma recusa do estudante por deficiência. Então chegou também no STF que as escolas estavam recusando a matrícula daquela pessoa por ele ser deficiente, porque ele gerava um custo a mais. Até escola particular. Não, teu filho tem deficiência? Então, o que acontece? Para o teu filho é cobrado um valor adicional, porque ele gera mais custo para a gente. Não. Ó, proibido. Um julgado, botei aqui, ó, diz respeito à cobrança de valores adicionais ou mesmo de recusar a vaga quando o estudante possui algum tipo de deficiência. O STF decidiu pela constitucionalidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência que proibia a cobrança de valores extras. Então, antigamente não, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, proíbe essa cobrança. O STF foi a favor ainda disso. Ele falou, não, tá legal, tem que proibir mesmo, não tem que cobrar. Então, decidiu pela constitucionalidade do Estatuto. Tá certo, não tem que pedir, não tem que cobrar valor extra por conta da deficiência da pessoa. Ou seja, não pode a instituição de ensino cobrar mensalidade mais cara de um aluno especial. Ainda que a instituição privada, a instituição de ensino, justifique que a demanda, existe uma demanda de um professor a mais em sala de aula. Pode ser que tenha que ter 2 professores em sala, porque um vai ficar só em especial aquele aluno. Talvez autismo ou com alguma deficiência específica, ou deficiente auditiva, e vai ter que ter um professor especial para de Libras. Para evitar qualquer tipo de discriminação, a escola não pode recusar a matrícula de alunos especiais.
somente por conta de tal características. Ele pode alegar outra coisa, ó, não tem mais vaga. Mas tem que comprovar também que não tem mais vaga, né? Agora, alegar só por conta de ser deficiente, aí fere esse princípio aqui, a escola vai ser responsabilizada. Deve ser triste, né, pessoal? Assim, vamos trazer para o caso real, deve ser realmente triste, né? Teria, né? Teria que ser direcionado para uma outra escola. Alguma escola tem que ter vaga para ele. Não pode todas as escolas próximo ali, talvez até a residência da pessoa, né? Porque geralmente procura as escolas próximas, por conta até mesmo de custo, de tempo, de logística. Deveria, né? Já deveria ter. Já deveria. Não deve ser fácil, tá, pessoal? Ter realmente algum tipo de deficiência viver no Brasil. Transporte público é uma loucura. Não tem. Não param os ônibus. E quando para, o cara que tá lá em cima, a gente, reclama. Pá, que demora, tô atrasado. Porque a pessoa é deficiente. É complicado. Julgar é muito fácil, né? Inciso 4. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Esse tópico aqui que eu estou falando dos ensinos eu acho muito importante, tá? É um dos que mais caem, é esse daqui. Súmula vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o artigo 206, 4º da Constituição. Então não pode ter cobrança também de taxa de matrícula nas universidades públicas. Inciso 5. Valorização dos profissionais da educação escolar. Quando fala educação escolar, se refere à educação básica e superior. Valorização desses profissionais. Com ingresso exclusivamente concurso público de provas e títulos. Tem alguém aqui que está fazendo para a área da educação? Não, ninguém? Só saúde? E segurança pública. Né? Gestão democrática de ensino público na forma da lei. Aí eu coloquei aqui, ó. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A Constituição fala em gestão democrática de ensino. O STF entende ser inconstitucional lei estadual que preveja eleições diretas com a participação popular para a escolha dos diretores de escola mantidas pelo poder público. Então, olha o inciso 6 que diz, gestão democrática do ensino. Aí o STF vem e fala assim, olha, é inconstitucional, eu não aceito isso, uma lei estadual que prevê que exista eleição com a participação popular das pessoas ali, do povo, para a escolha dos diretores de uma... É por isso, entendeu? Por isso. A explicação para isso é simples. A função de diretor nas escolas é um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração pelo chefe do executivo. O STF também se pronunciou. Então, quem escolhe é o chefe do executivo. Municipal, prefeito, estadual, governador, enfim. 7º, Isso, dentro das escolas, na situação da escolha do diretor. Aí é uma contradição quando ele fala do inciso, né? E aí o STF se pronuncia, a princípio, meio que contra um inciso, que é uma gestão democrática. O estabelecimento público ali de ensino poderia realmente ter essa autonomia ali de fazer a sua própria gestão. E aí o STF vem se pronunciar dizendo que não, que é inconstitucional ter essas eleições ali direto. Tudo isso aqui dá muita treta, né? É bem complicado. Garantia de padrão de qualidade, inciso 7º, não é padrão mínimo de qualidade, cuidado, tá? A banca vai querer cobrar assim também. É garantia de padrão de qualidade, não é padrão mínimo de qualidade. Cuidado, botei um OBS aqui. Não é padrão mínimo, é padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação. O piso garantir o mínimo, que é a equidade. E 9, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
Essa parte aqui é muito importante, costuma ser muito trocada nas provas. Cai bastante, tá? 208. Educação básica, obrigatória e gratuita. A idade de 4 a 17. Então ele vai colocar de 5 a 16, de 4 a 16. Cuidado com essa idade. Educação básica, obrigatória e gratuita para 4 a 17. E olha só, e ele ainda coloca um plus aqui, tá? Inclusive, também tem que ter a educação gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso à idade, à idade própria. Exemplo, aqui ele está dizendo, específico, de 4 a 17. Só que você teve que trabalhar muito. Você não teve como estudar, porque você tinha que trabalhar para sustentar, ajudar a sua mãe, ajudar a sua família. Você comprova isso. Que você não teve condições de você estudar, você não teve esse acesso. Nessa tua idade você tinha que estar trabalhando. E aí, inclusive, existe essa oferta gratuita a essas pessoas que não puderam estudar nos 4 e 17. Então foge da idade. Tem outra idade, tem idade superior e ele alega essa informação. Comprova que não tinha condições. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, e educação infantil em creche e pré-escola. Pessoal, cuidado, aqui toda hora eles trocam 6 anos, porque era 6 anos. Cuidado com essa informação. 5 anos, educação infantil, creche e pré-escola, até 5 anos de idade. Outra informação do STF aqui. Entende que as crianças possuem direito público subjetivo à educação infantil, que é a creche em pré-escola. O Estado não pode alegar a teoria da reserva do possível para negar esse direito. O Estado não pode alegar assim, ó, não tenho condições. Não, não existe essa possibilidade. Ele tem que ofertar. Em outras palavras, o acesso à creche e à pré-escola está dentro do mínimo existencial. Ele tem que ofertar. Assim como acesso a leitos na UTI, remédios, senão a pessoa morre, deve ser obrigatoriamente oferecida pelo Estado. O Estado não pode alegar a reserva do possível e falar que não tem condições de colocar as crianças ali em creche e pré-escola. O Estado não pode alegar a reserva do possível. Esse assunto é legal, né? As pessoas ficam assim, tipo, viajando. É muito chato. Mas cai, né? Tem jeito. Conta uma treta aí pra gente aí, pra a galera. Hã? Aí, ó. O que aconteceu? Acontece isso, pessoal? Pessoal, eu fui mandado embora, agora eu vou contar. Eu falei que trabalhei lá, eu era o administrador da UPA. E tinha o administrador geral, que era um dos médicos. Então o médico trabalhava no médico e eu tratava fazia toda a gestão, todo mundo lá. Até os técnicos de enfermagem, enfermeiro, maqueiro, segurança. Todo mundo, era tudo comigo. O pessoal da parte administrativo lá, plantão. Foi uma loucurada na minha vida aquela lá, porque o celular tinha que ficar ligado 24 horas e tu dormia, toda hora tocava. Ah, libera a ambulância? Porra, não tem ambulância? Não tem ambulância. Libera a ambulância. Aí tu tem que ligar pro diretor, não sei o quê. Ficava Olha, é uma loucurada. E dava problema, hein? Se tu não libera a ambulância e a pessoa morre, o que acontece? Vem pra cima de você. Não, libera a ambulância aí, libera a ambulância. Mas não tem ambulância, porra, não tem uma ambulância. Não, é complicado. Nossa, foi uma loucurada ali. Eu ganhava muito bem, mas, meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? Bateu reportagem da Record lá, na UPA. Porque ligaram, né, o pessoal, é igual banco, um grita, todo mundo grita. Todo mundo fica quieto, todo mundo fica quieto. Aí começaram a questionar, porra, tô 2 horas aqui esperando, ninguém me atende. Pô, é foda, né? Não, teu atendimento é um amarelo, demora mesmo. Não, mas 2 horas não tem condição. O pessoal liga pra onde? Ele já liga pra Record, liga pra Globo, liga pra todo mundo.
E aí, rapidinho, vamos lá que vai ter reportagem. Aí o pessoal foi ter reportagem. E aí chegou lá em cima pra mim. Ó, o André, a reportagem tá lá embaixo lá. Falei, sério? E agora? Que merda. Mas eu não queria, né, descer. Já pensou? Não, liga pro diretor médico. Ele que é o bambambam, né? Eu sou apenas um administrador aqui. Aí, mas bate na administração. Eles não vão reclamar com o médico. Quando eles entram no consultório, fica pianinho. A gente é assim, tá, pessoal? A gente reclama do médico por causa do tempo, né? É assim que funciona. Quando tu entra no consultório, tu reclama com ele? Outro, pô, tu fica... Se abaixa, porque tá precisando dele. Foda, né? E aí o tempo tava absurdo mesmo. Aí eu fui procurar os médicos nas salas. Eles não estavam atendendo mesmo, tinha um. E no plantão tinha 4. Aí eu fui ver. Abri a portinha lá do escuro. Quando eu abri a portinha do escuro, aí eu fiquei doido. E aí a minha chefe ligou, já falando, dá advertência para os médicos. Falei, mas tivemos a reunião ontem dizendo que eu não posso dar. Quem pode dar advertência no médico é só o diretor médico. E eu tô mandando tu dar. Eu falei, porra, agora eu dou ou não dou, né? E aí nesse questionamento que eu fiz com ela, de dar ou não dar, o que ela fez? Desligou o telefone na minha cara. Aí deu problema lá, eu chamei os médicos rabugentos, né? Eles acham que são Deus, a maioria. Não são todos também, não dá pra generalizar nunca. E aí foram atender, coisa e tal. No outro dia eu fui chamado na empresa e fui mandar embora. Bati de frente com os médicos e fui mandado embora. É isso. Não pode bater de frente com os homens. Fui mandado embora. Mas tá bom, ali mudou minha vida, porque eu tinha começado a estudar já pra concurso, um mês antes. Eu acho que eu já sabia que ia acontecer alguma coisa. Um mês antes eu comecei a estudar já pra concurso e dali em diante eu reuni a família e decidi só ficar estudando. Mas foi uma baita experiência. Fui mandado embora. É isso aí. Os médicos não atendiam. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Lembrando que o acesso ao ensino superior gratuito não é obrigatório. Ué, tá errado isso aqui, né? Não, tá errado isso dali. Pessoal, tá errado isso aqui. É que não é gratuito, tá? Não é gratuito o ensino superior. Não é gratuito. Ao contrário, ele é regulado pelo critério meritocrático. Entram os melhores. Isso fica claro quando a Constituição usa a expressão segundo a capacidade de cada um. Muito se discutia sobre a validade das cotas raciais e sociais para as universidades públicas. Pessoal, isso aqui é um assunto realmente que gera muita polêmica. A situação das cotas está envolvida nos concursos. Tem as cotas também para os deficientes. Agora está vindo cota para transexual. Daqui a pouco não tem mais vaga para ninguém. Porque está tendo cota para tudo, daqui a pouco cota para homossexual. Tá, mas e aí? Por quê? Que isso vai mudar? Porque então eu sou também, então, a partir de agora. O que tem que fazer? Eu vou anotar lá. Não dá pra tu... Pessoal, mas isso aqui vai de cada um. Isso aqui é opinião de cada um, isso aqui é assunto para um café, para uma mesa de bar, e você discute e coloca em pauta a tua observação, o teu ponto de vista. O meu, se vocês quiserem saber, eu sou a favor das cotas raciais. Eu, André Luiz, sou a favor das cotas. E eu tenho argumento para sentar e conversarmos e te explicar o porquê que eu sou a favor das cotas. Só que eu acho que essa situação das cotas, tanto para as universidades públicas, nós estamos falando aqui da parte de ensino, tanto para o concurso público, deveria existir uma política pública voltada literalmente para saber a vida daquela pessoa, se realmente ela não teve acesso ao sistema de ensino. Se ela foi prejudicada relacionado a outras pessoas. Eu tive condições de estudar no colégio particular. Graças a Deus a minha família teve condições de pagar. Ok. Tá, mas aquela pessoa também teve condições e ela é negra, ela é considerada negra ou parda,
E ela teve também condições, então por que mudou? Então, se fosse voltado mais realmente uma política pública voltada para o sistema literalmente de ensino, seria mais adequado, tá? Mas eu sou a favor das cotas. Mas eu faço essa ressalva que deveria. O plenário do STF confirmou a constitucionalidade. Por quê, pessoal? Olha só. Teve um colega meu, e vários entram, porque está na certidão dele o nascimento pardo. E ele é da minha cor, ou mais claro, os olhos verdes. Entrou. E entra, ué. Se tu comprovar que tu é, acabou. Tá aqui na minha certidão. Não, agora mudou. Mas porque agora mudou, mas... Então, mas é pela certidão, é isso que eu estou dizendo? Daí você é branco, mas na tua certidão tá pardo por conta da tua família ali, alguma coisa, e tu nasceu pardo e tu participa da cota? O que isso muda? Aí isso eu acho errado. Mas eu sou a favor. É um critério mais voltado para realmente ali. Estudou, não estudou, teve condições, não teve. Social. Então, quando eles falam meritocracia, não sei se é muito bem usada essa palavra, meritocracia, né? Porque aí eu entro na situação histórica, eu venho com argumentos históricos. Mas, enfim, assunto polêmico. Sempre gera polêmica. Mas eu não sou a favor, né, da cota para homossexual. Por quê? Plausível? O que tu acha? Tu é a favor do... Também não sou a favor. Não sou a favor. Para deficiente tem. Tem a cota para o pessoal deficiente. Então vamos lá. O STF confirmou a constitucionalidade das cotas, dizendo que elas, ao invés de ferir, reafirmam o princípio da igualdade material. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais da maneira desigual, igualando-os na medida da sua desigualdade. Essa frase é linda. No papel. Tem um vídeo que eu acho bem legal, que a pessoa... Acho bem legal. É vídeo meio que de comédia, mas é legal, porque entra muito nisso aqui. Nós somos um restaurante inclusivo. Acho que a menina fala isso, a atendente. Aí o rapaz tá com o amigo dele e fala assim, que legal então, porque tá vindo o nosso amigo aí, e ele é cego. Vocês têm aí o cardápio para Braille? Não. Tá, mas tá vindo um amigo que é surdo, vocês têm... Tá, mas tá vindo... Então calma aí, tu é restaurante exclusivo nada, porque ele fala bom dia, porque ele fala aquelas outras palavras que eu não gosto nem de falar, né? Cada um também... Não tá na língua portuguesa, tá, pessoal? Não tá na língua portuguesa, então não tá. Que agora fala, né? Todes, neles... enfim, isso aí vai também, respeito a opinião de cada um, quem acha que tem que ser falado assim, mas... Não tá na língua portuguesa. É todos, boa tarde a todos. Se tem 10 homens e uma mulher, boa tarde a todos. Não preciso nem falar todas. Todos e todas, não preciso. Muito menos todes. Todes não existe. Não existe na língua portuguesa. Mas respeito quem gosta de falar, mas tem que me vir com argumento também plausível. Senta numa mesa ali, paga uma Heineken e conversa comigo. Vou respeitar a opinião. Ilhes não existe, pessoal. Vamos lá. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica através de programas de material didático, transporte, alimentação. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, como eu já disse.
O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a oferta irregular desse serviço importa na responsabilidade da autoridade competente. Quanto ao ensino religioso, também é outro assunto bem que já chegou muito lá no STF porque é religioso. Então, questões religiosas, esportivas, sempre dá problema. Política. É importante lembrar que o Estado brasileiro é laico e não ateu. Desta forma, o ensino religioso é de matrícula facultativa. Ele vai colocar que é obrigatório. De matrícula facultativa. Pelo princípio da escusa de consciência, que encontra-se também no artigo 5º da Constituição Federal, e da liberdade de crença, o aluno não é obrigado a cursar a disciplina do ensino religioso. Ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Grande polêmica surgiu no STF, mais uma polêmica no STF. Ao julgar se o ensino religioso ministrado poderia ou não ser direcionado para alguma religião específica. Se algum estabelecimento de ensino falar assim, aqui é só católico, ou então aqui é só da Umbanda, aqui é só da evangélico. Tá, chegou isso lá no STF. Teve um placar apertado, 6-5, igual agora, né, que a Guarda Municipal ganhou também de 6-5, faz parte agora, vai vir uma emenda constitucional, fazendo com que ela se enquadre no artigo 144 da Segurança Pública, mas já pode exercer o papel ali, não sabe quais atribuições, mas a princípio ali, polícia ostensiva, preventiva. Acabou prevalecendo a ideia de que poderia ser ministrado o ensino religioso de natureza confessional. Isto é, as aulas podem seguir os ensinamentos de uma religião específica. Então o STF pronunciou, olha, pode, por 6-5 pode seguir uma religião específica. Lembrando que é facultativo a matrícula para você fazer a religião, a fazer a matéria de religião. Outra coisa, o STF proibiu a possibilidade de o ensino domiciliar, homeschooling, ser considerado como meio lícito de cumprimento da família, do dever de prover a educação. Prevaleceu lá no STF de que não há legislação que regulamente preceitos e regras, e essas regras aplicáveis na modalidade de home, ficar em casa, né? Modalidade de ensino. Foi ensino? Vamos para as universidades. Deixa eu ver aqui como é que a gente está aqui. Está dentro do horário. Das universidades. Está no artigo 207. E a universidade possui autonomia. Pessoal, aqui cai, tá? Isso aqui cai, ó. Autonomia didático e científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Isso aqui tem que saber. Isso cai. Sendo que devem obedecer qual princípio? Ó. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse aqui cai. Esse artigo aqui ele costuma cair bastante. OBS. Novamente, a súmula vinculante 12. É importante lembrar que a taxa de matrícula na universidade pública viola o 206. Não pode. Não pode. Mas tem outro julgado. Olha o tanto de julgado que tem nesses temas. É muito julgado. Muito, muito. Fique de olho em outro julgado. Também sobre as universidades públicas. Em sentido contrário à súmula vinculante 12, que fala que é proibido cobrar a taxa para se matricular nas universidades públicas. Em sentido contrário, o STF decidiu que a gratuidade do ensino público não impede a cobrança, mas aqui, ó, em cursos de especialização. Não é para matrícula, é para especialização. Aí pode ter a cobrança. Em outras palavras, a universidade pública ela pode cobrar mensalidade de alunos que estejam cursando pós-graduação. Aí já é pós-graduação, mestrado, doutorado. Pois esses recursos são indispensáveis para a manutenção da instituição. Aí aqui pode. Vai contrário à súmula vinculante 12, mas nesses casos de pós-graduação, mestrado, pode. Não troca, tá.
Tem prova chegando aí de vocês? Ou não? Tem, mês que vem, né? Setembro. Toma em setembro. Toma em setembro. Não, não. Tem alguma prova agora em setembro? Não. Só em outubro, né? Hã? Ah, PM de São Paulo. Tu vai fazer, Vinícius? Não, já foi. Essa foi dia 27. Não, não, a prova. Não, civil não, PM. Falei civil? Ah, não, falei errado, perdão. É, polícia militar? É, pro pessoal da segurança pública aí saiu agora em São Paulo, né? Quem quiser ir para São Paulo. Baita concurso. Muitas vagas. É facultativo às universidades admitir professores, técnicos, científicos estrangeiros. É facultativo. Pode admitir. A ideia é fazer com que o plano atenda os seguintes anseios: a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho. O artigo 215 da Constituição, ele diz para a gente que o Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Dentro da comunicação social, fique atento, aqui a gente já está em outro tópico, comunicação social, as hipóteses de distinção entre natos e naturalizados na empresa, pessoal da empresa jornalística, que a vedação, a censura e também a inexigência de diploma de jornalismo. Lembrando que para você exercer a profissão de jornalismo, tu não precisa ter já o diploma, ter se formado. Você pode exercer mesmo sem o diploma, tá? Jornalismo, diferente de algumas outras que necessita de qualificação especial. Meio ambiente. Terceira geração, ó. O meio ambiente, ele está relacionado à terceira geração. Tudo que nós falamos agora, até agora, estava relacionado à segunda geração. O meio ambiente já está relacionado à terceira geração, que também é conhecido como direito de fraternidade e solidariedade. Segundo a norma constitucional, todos nós temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para uso comum do povo, essencial para uma qualidade de vida, impondo ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservar para presentes e futuras gerações. É o que estamos fazendo, né, pessoal? As futuras gerações estão muito bem aí com a preservação do meio ambiente, tá bem legal. Quem tem filho aí? Quem tem filho? Alguém? Tu tem filho? É, teus filhos. Tem quantos anos? Teu filho? Ah, não, já tá grandinha. Já tá grandinha. É para ela, meio ambiente, né? Futuramente aí. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Essa parte aqui que eu acho importante também, ó, relacionada ao meio ambiente, isso daqui eu já vi cair em prova e é importante. Quais são os ecossistemas nacionais? Que é o patrimônio nacional: Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Eu só sabia 3. Aí eu fui ler isso daqui e eu falei, caramba, Zona... Serra do Mar eu não sabia. Serra do Mar eu não conhecia. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Da família, 226. Família é a base da sociedade.
e tem especial proteção do Estado. Ainda se prevê que no casamento civil é gratuita a celebração. Então, não pode ser cobrado no casamento civil, a princípio. Está aqui na Constituição. É cobrado? É? Mas está aqui, ó. Ainda se prevê que no casamento civil é gratuita a celebração. No entanto, além do casamento civil, a Constituição reconhece a validade do casamento religioso com efeitos civis. Outro ponto relevante entre as uniões de pessoas do mesmo sexo. Outro ponto relevante diz respeito às uniões entre pessoas do mesmo sexo. A Constituição fala da proteção à união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entretanto, invocando a dignidade da pessoa humana e também o princípio da igualdade, o STF entendeu que não tinha como impedir o reconhecimento das uniões do mesmo sexo. Então é reconhecido hoje, tá? A união estável, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi até um marco aí histórico, né? Brasil, que, enfim. Agora está sendo reconhecido essas coisas aí. Mas aí no próximo tópico eu falo um pouco mais sobre a união estável. Pessoal, o que eu achei engraçado, e olha, confesso que eu não pesquisei, mas há duas pessoas que falaram, eu não falariam besteira. Então eu vou até acreditar. Se tu for lá na palavra, o significado da palavra do dicionário casamento é a união, literalmente, duas partes, eu e você. Exemplo, não, né? Mas assim, ó, tem agora que a pessoa se casa com ela mesma. Tem uma mulher que ela se casou com ela mesma 3 vezes. O que é isso? Onde tá? Eu não li, eu acreditei na pessoa, não tinha porque a pessoa mentir sobre aquilo ali. Eu não sei. Como que se casa consigo mesmo? É o amor, aí tá lá explicando. Não, o amor meu é tão grande que eu não consigo, né, transferir ou compartilhar com uma outra pessoa, então eu caso comigo mesmo, isso tá tudo certo. Eu nunca casei, pessoal, mas assim, ó, o casamento, ele não tem lá divisão parcial ou total de bens, não tem isso? Do que vai ficar com um, vai ficar com o outro, ação sucessória, bens. Não tem como deixar já tudo anotado para não ter problema depois no divórcio? Eu estou estudando sobre isso daí ainda, sobre as ações sucessórias, direitos e obrigações. Aí pode ser que daqui a pouco eu tenha mais propriedade para falar sobre os bens aí a gente fala melhor. Mas eu achei engraçado essa informação aí. É verdade, então, vocês confirmam, né? Vai de encontro ao que diz a Constituição, que diz as leis, que diz os direitos, tá? Próprio de direito das obrigações vai de encontro totalmente, até porque é entre partes. Não tem como que tu casa, se a palavra casamento vem já do significado ali do dicionário. Tá tendo muitas inovações, né? Umas boas, outras não tão boas. Tá difícil. Tem que ser anulada a questão. Se não tiver no edital, tem que ser anulado. Então vamos lá. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Lembrando que o menor de idade ele não comete crime, ele comete ato infracional análogo ao crime. No 229, a Constituição consagra o princípio da solidariedade entre ascendentes e descendentes, determinando que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, assim como os filhos, quando maiores, têm o dever de ajudar e amparar os pais
na sua velhice. E isso também está no Estatuto do Idoso. Carência ou na enfermidade. Então, é um dever recíproco de cuidado. 230, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a dignidade e o bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade no transporte coletivo. Por favor, não confunda com a idade do Estatuto do Idoso, que é 60 ou igual. Eu acho que acabou. Assunto pesado, né? Pesado, muita leitura, não tem muito o que ficar conversando e... Vamos fazer as questões aí, vou dar um tempinho para vocês. Tá dentro do tempo aí, tem 15 minutos. Conseguiram fazer até onde aí? 10? 12, tá bom. Não tá difícil, né? As questões, mesmo o conteúdo sendo muito extenso, elas vão sempre numa mesma linha. Então, educação, aquilo ali, a parte de ensino, saúde, não costuma ser muito difícil, mas tem que ter atenção com as palavras aí. Vamos lá. Número 1. A Constituição Federal, ao tratar da educação, estabelece que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Certo ou errado? Pô, falei que ia vir tranquilo, já veio essa pra... Pessoal, certo, deixa eu tentar só achar aqui o artigo, tá? Que eu não coloquei aqui, ó. Depois eu dou uma olhada aqui, pessoal. É é grande, você quer ver com muita coisa, tá? Conteúdos mínimos para o ensino fundamental, tá certa a questão. Logo daqui a pouco eu tento já achar aqui antes de a gente ir embora e vai dar tudo certo. Achou? 200 e qual? 210? A colega achou aqui, ó, 210. Qual? Ah, aqui, ó. Caput do 210. Perfeito. Obrigado, colega. Pô, viu? Aí, ó. Caraca. Gostei. Tem até um... Deixa eu ver. Deixa eu dar uma bala aqui, ó. Ó, uma bala aí, ó. Pessoal, 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Ele botou só isso de forma seca. Mas o artigo, ele dá tem complemento, de maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito e valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Mas tá certo, incompleto tá certo. 210, artigo. Número 2. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da educação infantil gratuita às crianças de até 8 anos de idade? Errado. 5. Muito fácil essa daí, nível Teletubbies. 3. Eu sempre falo nível Teletubbies. Vocês viram Teletubbies? Tu nunca viu, Vinícius, Teletubbies? Tu tem quantos anos, Vinícius? Tu tem quantos anos? Ah, por isso. Oh, gente. Oh, baby. Oh, fofinho. Pesquisa depois, Vinícius. Lá no YouTube, tu vai ficar viciado, tu vai querer mais parar de ver. De novo, de novo. Tinha o Dick Wink. Era viciante, o Dick Wink, Lara e o Paul. Ah, o Gypsy. O Paul. É verdade. Paul. Vê lá, Vinícius. O negócio é viciante, muito bom. E aí eu acordava pra ficar vendo. Ah, de novo, é tudo de novo, entendeu? Que loucura. Porra, hoje em dia não tem desenho mais legal. Caverna do Dragão. Ah, Caverna do Dragão é violento. 3. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Certo ou errado? Certo. Pessoal, eu até falei, segundo a capacidade de cada um, a gente entrou naquela parte da meritocracia, de cotas, é aquele artigo lá. 4. O artigo 198 da Constituição Federal descreve que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com algumas diretrizes.
Assinale alternativa nenhuma, porque não tem alternativa, né? Dentre as diretrizes, quais sejam descentralização, com direção única de cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços, e participação da comunidade. Pessoal, letra de lei, certa resposta, tá? Letra de lei, diretrizes. 5, marcaram o que na 5? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso à permanência na escola. Eu lembro desse inciso. Até falei a respeito das políticas públicas para ajudar as pessoas ali, uniforme, a se manterem. Liberdade de aprender. Falei a situação de cada professor que tem a sua metodologia de ensino. Garantia do direito à educação e aprendizados ao longo da vida. Era o último inciso, salvo engano. Também está. Piso salarial ao profissional nacional com os profissionais da educação escolar. Sim, existe um piso salarial. Claro que cada governo existe um teto, existe um piso, aquele salário, valor específico, mas determinados estados pagam mais do que outros. E assim em todas as áreas, tá? A área da enfermagem, a área da segurança pública, tem um piso que é o mínimo, para garantir pelo menos o mínimo. Então, todos os itens, letra E. Letra I. A número 6, vocês marcaram, é correta. Marcaram qual? D. É a letra E. Quem marcou a E está certo. Lembra que eu falei assim, pessoal? Esse artigo 207 aqui das universidades, ele cai bastante, e ele cai na letra seca da lei. Ó. As universidades públicas gozam de autonomia didático e científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. É letra E. É a segmentação. Isso aí. O princípio da segmentação que está errado. Ó, a letra C está errada porque fala da proibição. Não é proibido, é facultativo. É sinal que tocou? Tá, vamos só uns minutinhos. Vamos tentar fazer mais algumas aqui, tá? A número 7 vocês conseguiram fazer? Vocês marcaram qual? Letra C, muito fácil. A união está... Não, muito fácil não, desculpa, né? Pareceu não. É porque vocês estão sabendo. A união estável é uma entidade familiar reconhecida pelo Estado, independentemente da orientação sexual dos companheiros. Pessoal, essas questões relacionadas a esses temas polêmicos, elas têm grande força de cair em prova, tá? Porque é assunto polêmico e ela quer saber se tu segue um raciocínio de acordo com o que tá agora o STF tem se pronunciado. Então, letra C. Vocês conseguiram fazer a 8? Então, a 8 ela está falando a respeito da educação, ela colocou aqui, conforme o artigo 208, o dever do Estado com a educação é efetivado, entre outros, mediante a garantia de igualdade de condições apenas para acesso, não, acesso e permanência, né? Igualdade a todos. Atendimento educacional especializado, perfeito, aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Olha, essa letra C aí, ó, garantia do padrão de equidade. É qualidade. Olha a maldade, né? Então, pô, tem que ficar atento. Não é equidade, é qualidade. Não é equidade. Número 9, ele quer exceto. Referente à educação também, novamente, com base nos seguintes princípios, exceto. Letra A, financiamento privado do ensino em estabelecimentos oficiais. Não tem isso. Não tem nada relacionado a financiamento privado. É até aqui que eu falei. Situação lá até que é proibido, né? Igualdade nas condições de acesso à permanência tem. Liberdade de aprender e ensinar tem. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas tem. Número 10. De acordo com a Constituição,
o artigo 206, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Entre eles, a gratuidade no ensino em estabelecimentos públicos e auxílio financeiro ao que estudar em instituições privadas. Tem nada de auxílio financeiro a quem estuda em instituição privada. Está errado. Vamos fazer então o número 14. E aí as outras vocês, por favor, façam em casa aí. Prefeitura de Viamão, Fundatec 2022. Técnico em enfermagem. Incorreta. Letra A. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado? Certo ou errado? Certo, tem. Letra B. O casamento religioso não tem efeito civil nos termos da lei? Errada, tem efeito civil. Questão tranquila. Letra C. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher? Perfeito. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio? Pode. Pessoal, porque ele fala essa letra D aqui, ó, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, é porque antigamente tinha até um prazo. Você se casava e tinha um prazo para você não podia já no outro dia se divorciar. Hoje em dia a pessoa casou, foi e não foi legal a lua de mel. Esperou, por isso que tem que rolar antes as coisas, para saber se... Eu sou a favor aí de quem, né, só depois, mas eu acho que é melhor antes, porque aí tu já vê, não sei. Sei lá se é assim também, mas respeito aí também a opinião. E letra E, o Estado assegurará a assistência à família. Pô, tá filmado isso daí, né? Daqui a pouco vai falar, pô, professor... Aí vem lá na capa do jornal, professor do curso Vigor incentiva as pessoas a praticarem sexo. Olha isso, nada a ver, mentira, não tem nada a ver isso aí. Vai contra a lei do casamento, da lei do evangelho, não tem nada disso, pessoal. Contra a palavra de Deus, eu vou a favor de Deus. Faz esse corte aí, daqui a pouco... Eu, Carlos Eduardo, digo que... Já era, eu vou para a mídia, amanhã eu apareço na Gazeta. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, bons estudos e feriado não existe para concurseiro, hein?